do teu povo, ó Pai, e manifesta a tua glória sobre as nossas vidas, ó Deus. Assim eu te peço em nome de Jesus. Convido aos irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Números. Livro de Números, capítulo 23. Números capítulo 23, versículo 23. Ah. Diz assim a palavra do Senhor: não há encantamento que possa contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora terá dito de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito. Só até aqui podeis assentar. Vou ler mais uma vez: não há encantamento que possa contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora será dito de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, e o Senhor ministrou ela no meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Quando está falando de Jacó, quando está falando de Israel, a gente estamos aqui falando de um povo. Essa palavra está sendo proferida por um povo que foi escolhido por Deus, um povo que foi chamado por Deus, um povo cuja marca de Deus estava sobre eles, cuja presença de Deus era com eles. Pois o Senhor chamou um homem chamado Abraão, faz a ele uma promessa, dizendo que faria dele pai de multidões. Faz uma promessa para ele, dizendo: aqueles que te abençoar, eu abençoarei; aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. A promessa continua na vida de Isaac e na vida de Jacó, pois o povo de Israel leva o nome de Jacó, que tem seu nome transformado por Israel, e por isso o povo é o nome do seu pai Jacó, e é chamado de povo de Israel, pois foi o povo que Deus escolheu. Foi a promessa que Deus fez, que faria deste povo grande, fazer desse povo tão numeroso que seria impossível contar. Só que este povo passou um período escravizado lá no Egito. Este povo passou um período escravizado. Só que quando chegou o tempo do Senhor, o Senhor libertou este povo. O Senhor havia feito uma promessa a este povo, que este povo habitaria uma terra que mana leite e mel, que este povo iria conquistar as demais nações, que este povo seria um povo poderoso e não teria nações que poderia resistir a este povo. E assim Deus começou a fazer a promessa na vida de Israel se cumprir. Deus tira eles como poderosos do Egito, conduz ele pelo deserto no período de 40 anos e começa a levar este povo em direção das nações, conquistando, e não tinha inimigo que se dizia forte diante de Israel, porque o Senhor dos exércitos era na frente do povo de Israel. E essa palavra vai nos falar acerca de um homem chamado Balaque, que era o rei de Moabe, que viu o crescimento do povo de Israel. Um homem chamado Balaque que viu o povo de Israel crescendo, o povo de Israel se tornando forte e poderoso, de maneira que as demais nações estavam assombradas e apavoradas com os feitos de Israel. E quando Balaque viu que aquele povo estava crescendo e conquistando as nações, temeu, porque sabia que logo mais Deus iria dissipá-lo da terra. Sabia que logo mais a nação dele seria invadida por Israel e também seria conquistada. Então ele tenta algo no seu coração e ele vai atrás de um profeta. E a Bíblia diz assim que existia um profeta chamado Balaão, um homem cuja Bíblia está dizendo aqui que falava com Deus e que ouvia a voz de Deus. Um homem cuja palavra dele tinha peso, porque o próprio Balaque deu testemunho dizendo para ele amaldiçoar o povo de Israel, porque a quem o Balaão abençoava era abençoado, mas aqui a palavra dele era proferida, a maldição era amaldiçoado. E eu me perguntava quem não é que queria ser um profeta como Balaão. Só que se a gente ler a Bíblia lá no Apocalipse 12, a gente vai ver que Balaão não é um exemplo de profeta a ser seguido. Porque Balaão ele começa bem o ministério, porque a gente vê a Balaão dando ouvido à voz de Deus. Mas quando é prometido a ele por Balaque riquezas, quando é prometido
prometido para ele bens materiais, ele começa a desviar-se do foco de ser profeta e buscar uma maneira de abençoar um povo que Deus havia abençoado. Ele começa a buscar jeito para ver Israel caindo, sendo que o próprio Deus foi quem levantara Israel. E a gente vê Balaão aqui caçando um modo de fazer Israel cair, tentando fazer um modo de fazer Israel tropeçar, e como a palavra do Senhor diz aí em Apocalipse 2, versículo 14, que Balaão foi o profeta que ensinou a fazer Israel tropeçar, que ensinou como os reis faziam Israel cair diante deles, porque só mesmo o pecado podia separar Deus de Israel, porque Deus tem um zelo, uma aliança com o seu povo, e só o pecado pode separar Deus de Israel, só o pecado pode separar nós de Deus. Não tem gigante, não tem inimigo, não tem provação, não tem problema que te separe de Deus. Não tem inimigo que se levante contra ti, que prevaleça contra a sua vida, porque o Senhor dos exércitos é com você. E era isso que Balaão estava tentando, arrumar um jeito de fazer um povo grande, um povo chamado e escolhido cair através do pecado. Então eu falo para você, trago uma mensagem do céu: não peque. Não peque, viva uma vida de temor diante de Deus, busque uma vida de santidade, sede santo, porque o nosso Deus é santo. Mas alguém vai dizer: Filipe, nós somos humanos, dotados de falhas e de defeitos. Mas busque em Deus a perfeição, busque em Deus ser o melhor e viver o melhor para Deus nessa terra, por mais que haja erros e falhas. Busque o melhor de Deus nessa terra, viver o melhor para agradar não a homens, mas a Ele, porque se você honrá-lo, por Ele você será honrado, porque o Senhor tem projeto grande, propósito de fazer você crescer, projeto de fazer você expandir, projeto de fazer você conquistar. Só que o inimigo, assim como o Balaão, está arrumando jeito de colocar tropeços na sua frente para fazer você desviar desses projetos e propostas que o Senhor tem para a sua vida, fazer você desviar das promessas que Deus já liberou sobre a sua vida. Por isso digo, não peques, mas como João diz, se pecar, temos um advogado junto, fiel perante o Pai, que intercede por nós. Então é arrepender-se, se humilhar e buscar a face e a misericórdia de Deus. E a Bíblia vai dizer que Balaque manda servos até a casa de Balaão. Os servos chegam até a casa de Balaão, baixam a porta. Balaão vai atender e ele diz: Balaque te chama. Você tem um povo aí que está crescendo, e o crescimento desse povo está incomodando Balaque. Tem um povo aí que está avançando, e o avanço desse povo está incomodando só Balaque, e ele mandou te chamar. Ele está te oferecendo riquezas para você ir lá amaldiçoar este povo. Aí Balaão vai dizer: calma aí que eu vou orar a Deus. E a Bíblia vai dizer que Balaão ora a Deus, e Deus diz: não vai. Você não vai amaldiçoar este povo, porque este povo foi eu que abençoei. Então Balaão vai dar o recado e diz: olha, eu não vou com vocês. Balaque pode me oferecer até metade do reino, o que ele quiser, que eu não posso amaldiçoar, porque este povo já é abençoado de Deus. E aqueles mensageiros vão até Balaque e falam: olha, fomos até Balaão, e ele mandou a mensagem que não vai vir, que não vai amaldiçoar este povo. Balaque disse: então mandarei homens melhores, servos mais honrados para chamar Balaão. E falei a promessa a ele que eu vou dar bens para ele, eu vou dar riqueza para eles. E a palavra do Senhor diz que assim Balaque fez, insistiu, continuou chamando Balaão para ir de contra a vontade de Deus, pois eu já disse que aquele povo era um povo abençoado por ele. Só que é assim que o inimigo vai bater na sua porta, é assim que o inimigo vai insistir na sua vida. Ele vai dizer: para que profetizar para Deus se você pode profetizar para mim? Para que cantar para Deus se você pode cantar para mim? Para que viver as obras de Deus na sua vida se você pode viver as minhas obras lá no mundo de pecado? E ele vai estar sempre insistindo, batendo na porta, apontando o chamado, apontando os caminhos de Deus, e vem para o que eu te chamo. E assim foi o que Balaque fez, insistiu com Balaão com riquezas. E Balaão mais uma vez foi orar. Mais uma vez Balaão foi buscar a direção de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus fala: então vai com eles, pode ir. E Balaão se levanta, eu acredito que já com o coração contaminado, quem sabe enganando a si mesmo, dizendo: não, é só para profetizar, mas eu vou fazer o que Deus manda. Só vou lá mesmo por ir, mas eu só vou fazer o que Deus manda. E muitos têm começado bem, mas o final tem sido triste. Muitos têm começado debaixo do coração,
No trajetória, na caminhada, se perde nos caminhos do Senhor, começa a buscar as vaidades e desejos do coração e abandona aquilo que é reto, abandona aquilo que é íntegro em Deus e fica cego pelo inimigo, já não consegue ouvir nem discernimento da voz de Deus. E assim a Bíblia vai dizer que Balaão arruma a sua jumenta e segue aqueles servos. Vai de encontro a Balaque, se unir a Balaque, um homem ímpio, um homem infiel, um homem que fazia abominações e profanações diante de Deus. E ele vai se unir a este homem para amaldiçoar o povo que Deus já tinha falado, este povo eu abençoei. E ele monta na sua jumenta, só que quando ele está a caminho para amaldiçoar o povo de Israel, a Bíblia diz que se coloca contra Balaão um anjo, se coloca no caminho que Balaão ia, um anjo com a espada desembanhada, estava ali para a morte, estava ali para matar Balaão. E Balaão cego, Balaão sem enxergar, sem ver que o caminho que ele seguia era um caminho errado, era um caminho que Deus não queria que ele seguisse, ele continuou indo em direção para amaldiçoar o povo que Deus já tinha abençoado. O que eu quero dizer que toda vez que alguém se levantar contra a igreja para amaldiçoar o povo que Deus já abençoou, vai arrumar briga com Deus e vai ter que enfrentar um anjo com a espada desembanhada, que Deus dá ordem para pelejar pela igreja. Eu vou falar ainda mais, é daquele que se levantou para perseguir a igreja, então para dizer que já tem um anjo de pé, pronto para ele, para desviar o caminho da igreja, porque a igreja tem um dono, ela não está sozinha, Deus está na vida da igreja. E o anjo se coloca contra Balaão, por quê? Porque ele estava indo para amaldiçoar o povo que era de Deus. Só que a Bíblia diz que a jumenta de Balaão, um animal irracional, um animal que não tem entendimento como seres humanos, conseguiu ver o anjo que estava ali para a morte. Só que Balaão cego, de quem sabe já com o coração contaminado pelo mundo, nas cobiças das riquezas, o que poderia ganhar, das vantagens que poderia tirar do ministério que ele tinha. Ele já estava ali contaminado e não conseguia enxergar o anjo que estava posto para matá-lo. Só que pela misericórdia de Deus, a jumenta viu o anjo, e quando a jumenta avistou o anjo com a espada desembanhada, a jumenta desvia-se do caminho ao qual seguia, desvia-se da morte, desvia do caminho do anjo, e Balaão, não entendendo o que a jumenta estava fazendo, começa a espancar a jumenta, começa a bater naquela jumenta. E nessa hora eu digo que eu prefiro ser a jumenta que está sendo espancada do que ser um profeta desviado do caminho do Senhor, que não consegue enxergar que o caminho que ele está seguindo está o levando à morte. Porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Há caminho para o homem que parece ser bom, mas o fim dele é a morte. E Balaão estava seguindo a morte e não estava enxergando o seu fim. Só que a jumenta irracional conseguiu ver o anjo desviar-se. E eu já convido, se tiver algum incrédulo, algum ateu, a se levantar e a se retirar, porque o que vai vir acontecer aqui é só para quem acredita no sobrenatural de Deus, é só quem acredita nas coisas impossíveis que só o nosso Deus pode fazer, é só quem acredita nas divinas inspirações do Espírito Santo que levou os profetas a escreverem a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo que um ser irracional viu o anjo e desviou-se, não uma, não duas vezes, mas 3 vezes. E toda vez que a jumenta desviasse do anjo, Balaão batia nela e espancava ela. E muitas das vezes é assim com nós. Muitas das vezes somos tratados até como essa jumenta, que a gente tenta alertar alguém, tenta abrir os olhos da pessoa, que o fim vai ser a morte. Muitas das vezes nós somos vaiados, muitas das vezes caçoados e até espancados por palavras. Até espancado com palavras de maldizeres, palavras ingratas. Muitas das vezes damos a vida para livrar alguém, e alguém está ali maldizendo, ali está alguém contra as nossas vidas, falando contra, falando mal. Só que eu falo e repito de novo, eu prefiro ser a jumenta apanhando, de que alguém cego que não consegue mais enxergar e discernir as coisas espirituais de Deus. E a Bíblia vai dizer que pela 3ª vez, quando a jumenta entra em um beco em que não tinha saída e que ela vista o anjo que estava ali para matar Balaão, a Bíblia vai dizer que a jumenta se joga sobre o seu corpo e para e deita. Balaão começa a espancar a jumenta, não consegue enxergar, não consegue ouvir, mas pela misericórdia de Deus, Deus dá um sinal para Balaão que ele estava errado. Pela misericórdia de Deus, Deus agora vai tocar a boca da jumenta, e a Bíblia vai dizer que a jumenta começa a falar com Balaão. A jumenta vai falar
com o Senhor? Há quanto tempo o Senhor notou e me seguiu por um caminho e por onde o Senhor me conduziu eu ia? E Balaão falou, é verdade. O que está acontecendo, né? E a jumenta está dizendo, Balaão, eu nunca fiz isso. E essa é a primeira vez. E quando Balaão vai olhar, quando ele cai nesse despertamento, quando ele vê que a jumenta, algo improvável, impossível acontece, ele consegue enxergar o anjo. Ele cai ali apavorado, dizendo, realmente eu pequei, realmente eu estou indo contra a vontade de Deus, o anjo está posto para me matar e eu não estava enxergando. Foi necessário a jumenta ser espancada, mas Deus abriu os olhos, a boca da jumenta, para Balaão entender que o povo era abençoado e que não adiantaria ele tentar amaldiçoar. Só que agora Deus dá uma direção diferente para Balaão, não manda ele voltar, fala para ele, vai. Só que você vai fazer tudo o que eu te disser. Você vai falar acerca desse povo tudo que eu te mandar. Então assim Balaão agora segue em paz. Balaão vai ao seu caminho para tentar amaldiçoar Israel. Ali agora Balaque encontra-se com ele e fala, vamos subir de um monte, está vendo aquele povo? Está vendo aquele povo? Imagina agora uma grande multidão. Um povo inumerável, um povo incontável que veio do deserto e agora estava caminhando, avançando, conquistando e crescendo cada dia mais, indo em rumo a uma promessa que Deus havia lhe feito, uma terra prometida que mana leite e mel. E Balaque está dizendo, é aquele povo lá, está andando lá em fileira, como uma enorme fila, seguindo uma só direção, seguindo uma só voz, que era a voz de Deus, seguindo um só caminho, que era o caminho que Deus estava os conduzindo. E assim tem que ser a igreja, temos que andar unida, ouvindo a voz do nosso Deus, conduzindo em rumo a uma terra que manda leite e mel, não mais uma terra prometida natural, mas uma terra espiritual, uma terra celestial, é o céu de glória, a qual o Senhor nos prometeu, fez a promessa de que aquele que for fiel comerá da árvore da vida, entrará pelas portas da cidade santa, caminhará em ruas de ouro, e a maior promessa na vida da igreja é essa. E a igreja vai continuar prosseguindo, crescendo, caminhando, avançando, e não vai ter quem possa resistir à igreja. E a Bíblia vai dizer então que Balaque agora chama Balaão, ele sobe ao monte, ele vê a primeira parte de Israel, eles começam agora a fazer esse sacrifício, a oferecer ali ofertas a Deus, porque antigamente servia-se cordeiros, sangue de animais para adorar a Deus. Hoje não é mais necessário, porque o nosso sangue que nos lava e purifica é o sangue de Jesus, que é o nosso cordeiro, que foi imolado na cruz e que foi de expiação para o seu povo. Só que antigamente servia-se animais, matava-se animais para sacrificar, e ali foi feito um sacrifício a Deus. E Balaão diz, está vendo a primeira fileira, amaldiçoa aquela parte, amaldiçoa esse povo não pode avançar, esse povo não pode crescer. E Balaão disse, então faz o sacrifício, fica aí que eu vou ali ouvir a voz de Deus. E toda vez que Balaão tentava amaldiçoar, a voz de Deus vinha, fala para Balaque que este povo vai avançar, fala para Balaque que este povo vai crescer, fala para Balaque que este povo vai prosperar e não vai ter inimigo capaz de parar este povo. E assim sucedia toda vez que Balaão tentava fazer a oferta para amaldiçoar, as palavras que saíam da boca dele eram palavras de bênção. Era palavras de vitória, era palavras de conquista. E a palavra que Deus tem para a vida da igreja nesta noite não é palavra de derrota. Quem está dizendo que você está derrotado é o diabo. Quem está dizendo que seus sonhos e projetos não vão chegar a lugar nenhum é o diabo. Quem está dizendo que aquilo que Deus tem na sua vida acabou é o diabo. Porque as promessas de Deus estão no pé da sua vida. E Deus te chamou para prosseguir, te chamou para avançar. Israel nem sabia, mas Deus já estava dando livramento para eles. Israel nem sabia, mas Deus já estava fazendo alguém liberar palavras de bênção, porque eles iam continuar crescendo e avançando. E eu quero falar sobre isso, sobre encantamento, sobre adivinhações. Aqui a palavra está falando que era um profeta do Senhor, mas hoje a igreja enfrenta muitas pessoas que querem o mal da igreja. Existem muitos bruxos, satanistas, feiticeiros, pessoas em terreiros. Eu não estou aqui para falar mal de religião nenhuma, eu estou aqui para seguir a base da nossa fé, que diz que é Deus no céu e Jesus Cristo a ser adorado, e fora Ele não há nenhum outro que possa salvar. Mas há os demônios que querem tomar o governo e o domínio da terra, há os demônios que atuam contra a igreja, para tentarem contra a igreja de Cristo, para em tudo
sua alma, luta contra a sua vida, porque ele não suporta o teu crescimento, ele não suporta a sua alegria, ele não suporta o seu avanço, porque ele sabe que você foi marcado por Deus, foi chamado por Jesus Cristo, e a qualquer custo ele quer te parar. É por isso que tem lugar que você passa e pessoas que nem te conhecem começam a te detestar, começam a te odiar, começam a lançar palavras de maldição. Tem gente que por inveja vai no grande, vai a terreiros, vai a lugares e pagam caro para ver a sua vida destruída, pagam caro para ver o teu casamento destruído, pagam caro para ver a tua vida na miséria. Só que não importa o valor que eles vão pagar, porque o valor mais caro foi pago por Jesus lá na cruz do Calvário, que foi o sangue derramado pela sua vida. E podem fazer obra de macumbaria, podem lançar palavra de maldição. O que prevalece sobre a sua vida é a palavra do Senhor Jesus. O que prevalece sobre as suas vidas é as promessas do Senhor Jesus. Por mais que tentam te calar, por mais que tentam te parar, se levantar contra a sua casa, contra a sua vida, contra o seu ministério, não estão se levantando contra ti, estão se levantando contra o Deus de Israel, que já desceu para pelejar essa guerra ao teu favor. É as mãos de Deus que te conduzem sobre essa terra. É a palavra do Senhor que te sustenta sobre esta terra. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que as pessoas vão dizer, porque aquele que te chamou já te conhece, sabe quem é você e escolheu, está no coração de Deus. Eu vou abençoar nessa terra, eu vou honrar nessa terra, eu vou colocar em lugares altos nessa terra, e não importa o que falam, não vão fazer a palavra de Deus voltar atrás. Porque se Deus te escolheu, está escolhido. Falou, está falado e pronto. Não há encantamento que possa contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora será dito de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. E é essa mensagem que eu deixo sobre a igreja: que coisas Deus tem feito. Se ouvirá na minha vida e na sua, se ouvirá na igreja Ebenezer, que coisas Deus tem feito, porque coisas grandiosas, coisas maravilhosas Deus estará a operar sobre este lugar. E não adianta querer se levantar contra, falar contra, porque Deus já determinou, escolheu e pronto. Vai fazer. Mas Balaque está insistindo, falando: Balaão, amaldiçoa a parte do meio. Balaão amaldiçoa, eles descem de um monte e sobem outro monte. Toda vez que eles sobem, que eles descem, a palavra é a mesma: esse povo é povo do Senhor, e os inimigos não resistirão. Os inimigos não prevalecerão.